Olá, meninos! Agora eu vou fazer a correção da nossa aula 8, frações e números decimais 3. Né? Vou começar aqui pela primeira questão. Dado A, ou seja, a esse número aqui que eu escrevi de preto, né? essa expressão numérica que a gente vai precisar resolver, determine o valor de 2016 vezes A. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver a expressão numérica para saber quanto vale A e depois multiplicar por 2016. Então, eu comecei aqui. Primeiro, a gente resolve os parênteses, né? Então, eu comecei aqui, eu repeti o A. Dentro desse parênteses, eu resolvi primeiro a multiplicação. Multiplicação de frações, eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Repetir aqui. Vou resolver esse parêntese também, né? Como se fosse um número misto, eu posso usar a mesma regra. 5 vezes 2, 10. 10 menos 3, 7. E repetir o 5. Repetir a multiplicação. Resolvi esse outro parêntese, que é exatamente uma soma de frações. Então, eu tenho que tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Para isso, a gente já viu na regrinha que quando os denominadores eles são múltiplos, eu não preciso fazer a decomposição em primos, então eu posso só pegar o maior, que no caso é o 4, né? Aí 4 dividido por 2, 2, vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então vai ficar 2 mais 1, 3, e eu repito o 4, então ficou 3 quartos. Aqui era uma divisão de frações, né? Porque o resultado aqui é uma fração e aqui também. Eu já usei a regra. Troquei a divisão por multiplicação e inverti. Eu tinha 21 décimos, ficou 10 sobre 21 avos. Resolvi esse número misto. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Repetiu 2, ficou 5 meios. Fechei aqui e repeti. Dividido por 9 meios menos 1 terço. Feito isso, agora eu vou para a próxima parte. Resolvi aqui 6 vezes 1, 6. Menos 1, 5. Repetiu 6. Aqui dentro eu resolvi primeiro a multiplicação, certo? Porque eu não tenho mais parênteses, então agora eu vou resolver o colchete. 7 vezes 3, 21. Vezes 10, 210, certo? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 21, 420. Então, eu cancelei os zeros. 21, 42 avos, eu posso simplificar por 21, vai dar 1 meio. Então, eu fiz essa continha aqui fora e já coloquei a resposta 1 meio. Repeti mais 5 meios aqui, fechei o colchete, dividido por 9 meios, menos 1 terço, fechei a chave. Feito isso, eu agora vou resolver o colchete. Repetir, dentro do colchete, denominador já é igual, então eu somo os numeradores e repito o denominador. 1 mais 5, 6 e repetir o 2. Aqui, como é uma divisão de frações, eu troquei a divisão pela multiplicação. Troquei aqui, inverti, eu tinha 9 meios, ficou 2 nonos e repeti em menos 1 terço, certo? Dando continuidade, agora eu vou resolver a chave. Na chave, eu tenho uma multiplicação aqui de frações. Então, eu fiz 6 vezes 2, que dá 12, eu vou colocar aqui do lado, porque eu já simplifiquei. 2 vezes 9, 18. 12 e 18 dá para dividir por 6, então eu simplifiquei por 6. 12 por 6, 2. 18 por 6, 3. E repeti menos 1 terço, fechei a chave. Se você observar, meus denominadores agora são iguais, certo? Então eu posso resolver direto. Repetir 5 sextos menos 2 menos 1, 1. E repetir o 3, então ficou 5 sextos menos 1 terço. Tirando o MMC, eu fiz a parte também. O MMC de 6 e 3 é 6, porque 6 é múltiplo de 3. Eu não preciso fazer a decomposição em primos.
Depois que eu fiz isso, a parte deu o resultado 3/6, né? Simplifiquei o 3/6 por 3, deu 1/2, né? Então, o meu resultado A vale 1/2. Como A vale 1/2, logo 2016 vezes A é 2016 vezes 1/2. 2016 vezes 1, 2016, dividido por 2, 1.008. Essa é a primeira questão. Questão 2. Calcule o que se pede a seguir. Letra A. Calcule o valor de raiz quadrada de m mais j dividido por 2008, em que j é essa expressão numérica, raiz quadrada de 144 dividido por raiz quadrada de 144 mais raiz quadrada de 144 mais raiz quadrada de 144. E m é raiz quadrada de 200 e m é raiz quadrada de 205 menos raiz quadrada de 81. Eu vou resolver essas expressões numéricas primeiro para descobrir quem é j e quem é m e depois substituir na letra A para poder descobrir o valor dessa primeira expressão. Começando aqui, j é igual, raiz quadrada de 144 é 12. Para quem não lembra, você pode fazer a fatoração em primos, certo? Essa raiz quadrada eu repito. Raiz quadrada de 144, 12, mais raiz quadrada de 144, 12, mais raiz quadrada de 144, 12. Continuando aqui, 12, vou somar 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Então, eu tenho o quê? J é igual a 12 dividido por raiz quadrada de 36. Vou dar continuidade aqui na frente. 12 é dividido por raiz quadrada de 36, 6. 12 dividido por 6, 2. Então, eu já descobri que J é igual a 2. M, repito o M, repito aqui, raiz quadrada de 205 menos raiz quadrada de 81 é 9. Então, eu já vou escrever aqui, 9. M é igual 205 menos 9 dá 196. Então, é raiz quadrada de 196. Raiz quadrada de 196 é exata, certo? É 14. Ah, eu não sei. Faça a fatoração em primos, certo? Com isso, eu vou substituir tanto o valor de J como de N aqui em cima. Então, ficou raiz quadrada de N, 14, J2, dividido por 2008. 14 mais 2 dá um total de 16, então raiz quadrada de 16 dividido por 2008. Raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2008. Dá para simplificar, porque o critério de divisibilidade do 4 diz que o número para ser divisível por 4, eu pego os dois últimos algarismos, formo o número e vejo se ele é divisível por 4. No caso aqui é 0,8, que é 8. 8 é divisível por 4. Então, 2008 também é divisível por 4. Então, vai ficar 4 dividido por 4, 1. 2008 dividido por 4 vai dar 502. Então, essa aqui é a resposta da nossa letra A da segunda questão. Item B. Sendo A 1/3, R menos 1 e I igual a 3, desenvolve e obtém o valor da expressão numérica. Está aqui, né? Os valores de A, R e I. Essa é a expressão numérica. A primeira coisa que eu vou fazer é substituir os valores de A, R e I na expressão. Então, eu vou começar substituindo. I é igual a 3, então vai ficar 3 elevado a 9, dividido por 3 elevado a 7, mais o A
é 1/3. Lembrando que o A está elevado a menos 1. Menos o R é menos 1. Elevado a 2017. Tudo isso dividido por 13 vezes A 1/3 vezes R menos 1 vezes I 3. Feita a substituição, agora eu vou começar a resolver, certo? Então, o ideal é que eu resolva primeiro as potências, né? Então, eu vou começar aqui no numerador, resolvendo as potências. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Repito a base, subtraio os expoentes. 9 menos 7, 2. Mais, eu tenho aqui uma potência de expoente negativo. Então, quando eu tenho uma potência de expoente negativo, eu inverto a minha potência para poder o expoente ficar positivo. Então, aqui eu tenho 1/3, então vai ficar 3 sobre 1, eu não preciso colocar algum aqui embaixo. Ele não está elevado a menos 1, então ele vai ficar elevado a 1. 3 elevado a 1 é o próprio 3, então não preciso colocar. Menos 1 elevado a 2017, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 1 elevado a 2017 é o próprio 1. Como 2017 é ímpar, vai ficar menos 1. Menos 1, positivo. Porque menos com menos, mais. Aqui embaixo, eu posso fazer as multiplicações. 13 vezes 1, 13. 13 vezes menos 1, menos 13. Menos 13 vezes 3, menos 39. E eu repito o 3. Vou continuar a resolução do outro lado. 3 ao quadrado, 9, porque é 3 vezes 3. E repito o restante, certo? Menos 39 dividido por 3, menos 13. Agora eu vou fazer a soma, né? 9 mais 3 dá 12, mais 1, 13. 13 dividido por menos 13 dá menos 1. Divisão, números com sinais diferentes, resultado negativo. 13 dividido por 13, 1. Então, o resultado ficou menos 1. Terceira questão. 3 dúzias de ovos equivalem a 4 dúzias de maçã e 5 dúzias de maçã equivalem a 3 dúzias de pera. Sabendo que uma dúzia de pera custa R$12, qual é o preço de uma dúzia de ovos? Ou seja, a gente vai começar essa questão pelo fim, certo? A gente vai começar pelo fim para poder a gente conseguir chegar ao resultado de quanto é as dúzias de ovos. Feito isso, eu coloquei aqui, né, o que a questão me disse. A questão disse que uma dúzia de pera é R$12, 3 dúzias de ovos é igual a 4 dúzias de maçã e 5 dúzias de maçã é igual a 3 dúzias de pera. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou ter que descobrir é quanto vale as 5 dúzias de maçã. Se as 5 dúzias de maçã é igual a 3 dúzias de pera e uma dúzia de pera é igual a R$12, então as 5 dúzias de maçã vai ser 3 vezes 12, que dá um total de 36. Então eu já sei que as 5 dúzias de maçã custam R$36. Então eu vou dividir esses 36 por 5 para saber quanto vale uma única dúzia de maçã. Então, ó, como eu fiz aqui 36 dividido por 5, R$7,20, então eu descobri que uma dúzia de maçã custa R$7,20. Só que 3 dúzias de ovos é igual a 4 dúzias de maçã. Então, eu vou multiplicar. Então, ó, como eu descobri que cada dúzia de maçã custa R$7,20 e que 3 dúzias de ovos é igual a 4 dúzias de maçã, eu peguei, multipliquei 4 vezes R$7,20 é igual a R$28,80. Ou seja, as 3 dúzias de ovos é igual a R$28,80. Vou dividir por 3
Por que eu vou dividir por 3? Porque eu tenho 3 dúzias de ovos, certo? E ele quer saber o preço de uma única dúzia de ovos. Então, dividindo por 3 dá R$ 9,60. Quanto vale uma dúzia de ovos? R$ 9,60. Quarta questão. Resolva as situações problemas a seguir. Letra A. Samuel faz um trabalho em 9 horas. E Timóteo faz o mesmo trabalho em 18 horas. Se trabalhassem junto, em quanto tempo fariam o serviço? Eu coloquei aqui, como ele faz, como Samuel faz em 9 horas, eu coloquei 1 de 9, como se fosse uma das 9 horas, mais 1 de 18, que é a hora de Timóteo. Então, eu somei e coloquei que isso equivale a 1 hora, porque é 1 de 9 e 1 de 18. Resolvendo aqui, eu tirei o MMC, o MMC é 18, porque eles são múltiplos. Resolvi, deu 3 18avos. 1 hora é 60 minutos, então 3 18avos equivale a 60 minutos, certo? Se 3 18avos equivale a 60 minutos, significa dizer que 1 de 18 equivale a 20. Porque se 3 é 60, se 3 de 18, 3 partes de 18 que existe é 60, então uma parte de 18 vai ser 20, e no caso é minutos, porque eu já tinha transformado aqui. Como a cada uma parte de 18 eles vão gastar 20 minutos, eles têm 18 partes, porque aqui o total não é 18. Então, se o total é 18, então eu vou multiplicar. 18 vezes 20 dá 360 minutos. Então, eles vão demorar juntos, porque a gente somou aqui, 360 minutos. Eu transformei em hora, como? Dividi 360 por 60, cancelei os zeros. 36 dividido por 6 deu 6 horas. Então, os dois vão demorar juntos 6 horas para fazer esse serviço. Letra B. 1 litro de gasolina custa R$ 2,68. O carro de Jeanine percorre 33 km com 4 litros de gasolina. Quantos reais Jeanine gastará com gasolina para percorrer 792 quilômetros? Então, eu coloquei aqui. Como ele disse que a cada 33 quilômetros ela gasta 4 litros de gasolina, então a primeira coisa que eu fiz foi, peguei os 792 quilômetros, dividi por 33, deu um total de 24. Só que a cada 33 quilômetros ela gasta 4 litros, então eu peguei o 24, multipliquei por 4, que deu um total de 96 litros. Como cada litro custa R$ 2,68, eu multipliquei R$ 2,68 vezes 96, deu um total de R$ 257,28. Essa aqui é a resposta final. Quinta questão. Apesar do risco de incêndio e de prejudicar o solo a longo prazo, o homem do campo insiste na prática das queimadas. Em 2012, no Ceará, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisa, INPE, identificaram 4.598 focos de queimada no estado, entre 1º de janeiro e 4 de outubro. Sobre esse assunto, analise o gráfico a seguir. A gente tem aqui os gráficos, que ele tem os dados das queimadas do Ceará nesse mesmo intervalo de tempo, de 1º de janeiro a 4 de outubro, de 2003 a 2012. Baseado no gráfico, pode-se afirmar que o número de queimada durante o ano de 2012 teve um acréscimo em relação ao ano de 2011 de aproximadamente. Ou seja, eu vou pegar aqui os dados das queimadas de 2011 e 2012. Em 2011, nós tivemos uma quantidade de 1.190 focos de queimadas. Tá no gráfico, viu? Esse valor. Em 2012, a questão já tinha me dado, mas também tá no gráfico. Nós tivemos um total de 4.598
focos de queimado. A primeira coisa que eu vou fazer é exatamente a subtração. Por quê? Porque o que me interessa é o aumento, certo? De 2011 para 2012. Então, eu peguei o valor de 2012, 4.598 menos 1.190 de 2011, deu 3.408. Agora, eu vou fazer a razão, que é a divisão. 3.408 dividido por 1.190 dá um total de 2,86 centésimos, certo? Então, dá 2,86 popularmente falando. Só que esse valor, ele está em número decimal. Para transformar esse valor em porcentagem, porque as respostas da minha questão estão todas em porcentagem, eu multiplico esse valor por 100, certo? Multiplicando esse valor por 100, a vírgula está aqui. Na multiplicação eu ando para o lado direito duas casas decimal, porque 100 tem 2 zeros. 286%. Então, a resposta é exatamente a letra D, 286%. Bem, por hoje a gente vai ficando por aqui. A nossa aula vai chegando ao fim. A aula 9 é sobre números racionais, que é praticamente a mesma coisa do que a gente já vinha estudando. A gente sabe que as frações e os números decimais, eles estão dentro dos números racionais, assim como os números inteiros e os números naturais. Então, eu quero que vocês resolvam a aula 9, tá bom? Até a próxima. Bons estudos.